Hi there! E aí, pessoal? Second English lesson. Vamos começar a nossa segunda aula. Little prayer, a pequena oração, diz assim: Thank you, God, for giving me the opportunity to learn and grow. Amen. Obrigado, Deus. Thank you, God, por me dar, for giving me a oportunidade, the opportunity de aprender e crescer. To learn and grow. Amém. Amém. O verso bíblico dessa lição está no livro de Isaías 41:10. Do not fear, for I am with you. Fear é medo, tá? Ou temor. Então, não temam. Do not fear, não tenham medo. For I am, porque eu estou with you, com você. Isaiah 41:10. Isaiah prophet. Cultural curiosity. Hollywood. O que temos para falar de Hollywood? Muitas coisas. Tá? Vocês podem procurar, fazer uma pesquisa aí sobre recordes relacionados a Hollywood. Vocês vão ver recordes, não só em termos econômicos. Por exemplo, a atriz e o ator mais bem pago do mundo, o diretor mais bem pago, as cifras mais gordas, né, relacionadas aos filmes, às séries, mas todos os recordes de bilheteria. E o que eu acho mais curioso nisso tudo é que, sabe quantos países existem no mundo que sofrem essa influência cultural americana? Que conhecem, assim, tem o estilo de vida americano trazido através dos filmes de Hollywood. Mais de 100 países. Então, é uma influência muito grande. É um poder muito grande que existe em Hollywood. Então vamos seguindo aqui. Expression of the day. Piece of cake. Pedaço de bolo. Que é uma expressão que quer dizer algo muito fácil. Por exemplo, estudar inglês é muito fácil. Studying English is a piece of cake. Tá? Então, assim como a gente fala mamão com açúcar, eles falam piece of cake. Tá? Peace, também palavra, tem a mesma pronúncia da palavra paz, né? Paz e amor. Peace and love. Só que paz é escrito diferente, né? Com EA. Peace. Paz também é um cumprimento normal, como tipo, valeu, peace. Tá? Então, piece of cake. Of, a pronúncia, esse F você pronuncia como se fosse um V, tá? Of. Piece of cake. Uma coisa muito fácil. E, da mesma forma, você pode explorar essa expressão dizendo que uma coisa não é fácil, como se fosse difícil. Tá? It's not a piece of cake. Tipo, isso não é tão fácil. It's not a piece of cake. Então, vamos agora ao vocabulary que o chat montou pra gente. House, car, dog, cat, book, school, teacher, student, family, friend. A dica aqui é o seguinte: percebam que as consoantes finais elas têm um som bem fraco. Por exemplo, dog. Você não fala doggy. Você não fala catty. Você fala cat. Book, que vem de Facebook. Tá? School, teacher, student. Então, ó, student é fraco. O T no final. Friend, esse Dzinho é bem fraco. Tá? E tem hora que você tem que fazer forte, como family, tem um Y no final. Ou quando tem dois S, por exemplo, na palavra café, coffee. Então o que acontece com o pessoal, somente brasileiro, quando está aprendendo inglês, é que ele coloca som onde não tem. Por exemplo, doggy, né? E não é dog. Bookie e é book. E quando tem o som, por exemplo, a palavra café, coffee, agora tem. Aí ele tira e fala cough. Cough. Cough é outra coisa. Cough é tossir. Tá? Tosse. Então, coffee, family. Essas tem que pronunciar. Friend, book, student, dog, cat. Não tem.
House. Também não tem aquele E no final, não tem som. Você termina com o som do S. House. Como se fosse a bala house, né? House. Tá? Que significa casa em alemão. Vamos lá, vamos seguindo. Simple sentences. Vou falar 2 vezes cada frase. Essas frases você vai praticar, tá? E a ideia é que primeiro você vai aprender o significado. Beleza. Depois você vai treinar, saber o significado, tá? De cada coisa. A dica é, olha para o verbo, tá bom? E depois disso, você vai falar I have a house, imaginando, eu tenho uma casa. She has a car, imaginando uma pessoa, ela, e falando, ela tem um carro. Ela tem um carro, tá? Então, assim, você vai fazer esse tipo de treinamento. Beleza, pessoal? Vamos lá. I have a house. I have a house. She has a car. She has a car. I like dogs. I like dogs. He has a cat. He has a cat. I study at school. I study at school. She is a teacher. She's a teacher. I have 10 books. I have 10 books. My family is big. My family is big. He is my friend. He is my friend. Perceba que os verbos, quando usados com he, she, it, apresentam S no final. Você percebeu isso? Então, o que acontece? A gente tem conjugações em português, certo? Em inglês você também tem, só que isso acontece, sim, raras vezes. É tão raro que isso só acontece na afirmação, tá? Isso só acontece quando você está no presente. Isso só acontece quando você está com he, she, it. Tá legal? Depois a gente estuda um pouco melhor isso daí. Personal pronouns. I, you, he, she, it, we, they. O you também serve para o plural. Você ou vocês. Agora percebam, o plural do he é they. Quando você quer fazer o plural do she, que é elas, também usa they. Então você não tem como saber, se não for pelo contexto, se they está se referindo ao sexo masculino ou feminino. E tem um problema aí, que é o seguinte. Quando você está usando it e está falando, por exemplo, de copos, né? Copos, também vai ser they. Se você está falando de dedos, they. Camisas, they. Então, they é algo que o contexto vai dizer. Cuidado com they. Muita gente associa direto a eles. Esquece, não, também é elas. Não, também pode ser qualquer outra coisa que não seja primeira ou segunda pessoa. Tá? Atenção. Forme frases com todos os pronomes, baseiem-se nas frases já apresentadas. Então, você já treinou aquele primeiro exercício, né? Fez daquele jeito que eu falei. Agora você vai formar com cada um deles. Vai se familiarizando, gente. E vai fazendo os máximos de combinações possíveis. Agora, você quer que o chat GPT faça as combinações para você? Ele faz. Você diz assim, combine isso com esses verbos aqui, com esse vocabulário aqui. Me dê o máximo de frase. Ele vai te dar e você vai treinando em cima disso. Beleza? Excelente dica, né? E é uma excelente plataforma para treinar isso. Seria muito bom. Então, vamos ao nosso diálogo que a gente começou na aula passada, tá? Então, what's your name? My name is Chris. Como é que pode ser essa pergunta mais rápida? What's your name? My name is Chris. A próxima. Where are you from? I'm from Brazil. Como é que sairia mais rápido, né? Eles comem algumas palavras, Where are you from? I'm from Brazil. A próxima aqui, Quantos anos você tem? How old are you? I am 37 years old. Como eu falo? Como é que eles falam? Né? Comendo algumas palavrinhas, How old are you? 37 years old. Pode tirar years old. Fala só I'm 37. Não pode colocar nunca o verbo have. I have. Eu tenho 37 anos. Jamais, tá? Perguntei com are you, verbo to be. Respondo com verbo to be. I am. Então, falar de idades é sempre com verbo to be, gente. I am, he is, she is, they are. Tá ok?
Não posso deixar só years também. Tem que ser years old ou nada. Tá legal? Então, vamos seguir. Vou perguntar aquela pergunta de, qual a sua profissão? What's your profession? Eu posso perguntar desse jeito aqui, What do you do? I am a student. I am a teacher. Como é que eles podem perguntar mais rápido, né? Comendo ali uma partezinha da, what do you do? What do you do? What do you do? I'm a student. E por fim, do you have any brothers or sisters? Resposta, yes, I have one brother and one sister. I have 2 brothers and 2 sisters. Number of siblings. Siblings é a palavra que quer dizer brothers and sisters. Treine com as perguntas e respostas, tá? Do ChatGPT. Tá escrito errado aqui. Do ChatGPT. E com o Translate Google. Coloca no Translate. Clica lá para ele pronunciar. Repete. Clica de novo. Repete. E fica fazendo isso. Quantas vezes forem necessárias para aquela pergunta ali fazer sentido. Quando o Google perguntar, do you have any brothers and sisters? Aí você, tá aí perguntando sobre a minha... só tem irmãos ou irmãs. Né? How old are you? Opa, tá perguntando a minha idade. E vai fazendo o Google perguntar, clicando, botando numa ordem aleatória para ele e pronunciando, até você identificar cada coisa. Tá? Então são poucas frases. Dá para fazer isso muito rápido, pessoal. Então, listening. Exercício rápido aqui, Onde estão os pontinhos, eu vou botar uma palavra. Então, tenta adivinhar aqui. Vou falar 2 vezes cada frase. I have 1 brother and 2 sisters. I have 1 brother and 2 sisters. My father is a teacher too. My father is a teacher too. How old are you? How old are you? I don't have a car. I don't have a car. Dicas aqui de músicas. Olha essas 3 músicas aí, pessoal. Amazing Grace. Essas músicas tradicionais antigas, gente. Por que vale a pena você conhecer? Porque elas sempre estão sendo regravadas. Elas não param. E quanto mais clássico, sabe aquele negócio do quanto mais velho o vinho, melhor? É isso aí também. Por quê? Porque você sempre vai estar ouvindo essa trilha sonora em alguma música. Aí você pensa, poxa, esse cara é muito legal, muito original. Não é original. E a tua opinião está baseada em quê? Se você nem conhece o que é o clássico aqui. Não tem nem como você saber o que é original, não é? Como é que você vai fazer um elogio a algo que é original se você não sabe, né, o que é o clássico? Não tem como. Você não vai ter referência nenhuma. Então, essas são suas referências. Tá? Michael Jackson, Bruno Mars. Vai lá no The Jackson 5 ouvir essas músicas. Por quê? Porque a gente estuda o alfabeto. Então, ele vai falar um pouquinho. Bruno Mars também um pouquinho. Só um pouquinho, tá? Então, o que a gente tem de humor aqui? Como eu falei de humor, né, são vários tipos de humor. Esse é um tipo. Qual é o tipo? É o trocadilho. É quando você tem uma palavra que tem mais de um significado e você brinca com os significados. E esse aqui é aquele, né? Toque, toque, quem é? É o fulano. Fulano quem? Fulano isso. Aí você brinca com o trocadilho. Então, knock, knock. Knock, knock. Knock é o barulho de você... a ação de você estar batendo na porta. Por exemplo, você pode fazer tem alguém batendo na porta. Somebody's knocking the door. Tá? Então, knock, knock. Aí você pergunta, quem é? Who is there? Quem tá aí, né? Harry. Harry who? Tipo, que Harry? Né? É o Harry Passoni, né? Não. Ele fala, hurry up and answer the door. Qual foi essa brincadeira aqui? Ele brincou o nome Harry com a expressão hurry up. Hurry up quer dizer, se apresse. Então, é um pouquinho similar. Harry, hurry. Tá? Você só troca o A com o U. Então, essa brincadeirinha aqui, eu vi acontecer lá no museu do Harry Potter, lá em Londres. E eu percebi que aquele funcionário do museu, ele faz aquela brincadeira todos os dias. E toda hora que alguém atrasa. Toda hora que alguém está correndo para entrar para o espetáculo, né? Está atrasado, ele grita, hurry up! Hurry up! Eu pensei, cara, ele não está falando hurry up, ele está falando hurry up. Por quê? Porque é uma referência ao Harry Potter. Né? Então, hurry up, é a mesma brincadeirinha, tá? Coloquei aqui por causa do filme, né? Movie. E por causa do trocadilho. Para explicar esse tipo de piada que é o pun. P-U-N. Pun, tá? Que é o trocadilho. Esse tipo de piada, ele é muito mais sofisticado na literatura. Só que na literatura não é feito assim sempre com humor, né? Na verdade, na maioria das vezes não é com humor.
O humor é uma coisa muito difícil de se fazer na literatura, é algo muito sutil. Eu já tentei escrever um conto com humor, foi um desastre. Meu professor não gostou muito, me deu várias dicas e falou: ó, isso não é para amadores. Então, eu estou treinando esse processo aí. Não é muito fácil, tá? Eu tenho lido os grandes autores e realmente é algo muito, é uma sutileza assim de grandes artistas, tá? Trabalharem com humor na literatura. Então, isso é feito às vezes de uma forma para você ampliar o significado das coisas. Às vezes, você não quer trazer ambiguidade, você quer trazer uma amplitude do significado daquela palavra. Então, é muito importante você começar por aqui, né? Não é uma boa ideia? Comece pelos trocadilhos pequenos. Isso tem algum sentido, gente? Então vamos lá, remarkable sentence. Vamos finalizar com essa frase aqui. E nessa frase você vai conhecer duas palavras, ó. Preparation, preparação, opportunity, oportunidade, né? Parece. E tem ali o meet, que você vai lembrar do nice to meet you, prazer em conhecê-lo. Só que esse meet também pode ser encontrar. Então, preparation meets opportunity. Ó, preparação encontra oportunidade. Então a frase quer dizer assim: luck is what happens when preparation meets opportunity. A sorte é o que ocorre, o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Aparece a oportunidade de você ir para outro país, trabalhar, ganhar muito dinheiro, mas você não se preparou, você não estudou inglês. O que acontece? Nada. A oportunidade bateu a tua porta, mas você não estava preparado. Também você pode estar preparado, né? Está estudando, fazendo a sua parte, e você só está esperando pela oportunidade, certo? Uma hora ela bate. E quando ela bater, ó, a sorte na sua vida. Luck. Tá bom, gente? Então, good luck. Tenha uma boa sorte. A expressão passada era break a leg, né? E a expressão dessa aula, piece of cake, vai ser um piece of cake, tá? Aprender inglês. Um abraço, pessoal.